Seja bem-vindo a mais um corte de um dos programas do Arquibancada Tricolor. A gente tem programação diária e você confere no link aqui na descrição. Então, falando do jogo de hoje, né, gente? O São Paulo vai receber o Velo Clube em Brasília, tentando buscar uma reabilitação, né? Tentando afastar uma pressão que o próprio clube se colocou, né, Cena? Porque eu acho que, cara, os cartões vermelhos tem muita participação nessa pressão que o São Paulo se coloca, né? Porque perde do Bragantino com boa parte do jogo com um a mais e empata com a Inter de Limeira também com um a mais. E a gente tem aquela mania, né? A gente que acompanha o futebol, não é uma ciência exata, mas que quando você tem um jogador a mais por muito tempo, você quase que tem a obrigação de fazer um gol, né? E se o São Paulo tivesse feito um golzinho, teria empatado contra o Bragantino e teria ganhado da Inter de Limeira, que faria muita diferença na tabela. Então, é uma partida importante, só que ao mesmo tempo, Senna, tem Palmeiras no domingo. Então, o Zubeldia tem que quebrar a cabeça, né, cara? É uma situação um pouco difícil nesse esquema que ele tá fazendo de poupar, de mudar jogador de um jogo para o outro, né, Senna? É bem difícil, porque o São Paulo, quando parecia que estava embalado, né, tinha ganho o clássico contra o Corinthians, a gente estava brigando ali pela liderança na classificação geral do Paulista, que era muito importante para que o São Paulo pudesse mandar os jogos no Morumbi, no mata-mata. E aí o São Paulo tem aquele vacilo contra o Santos, se recupera ganhando do Mirassol, aí beleza. Aí quando parece que vai voltar ao normal, São Paulo faz uma partida horrível contra o Bragantino, que não dá um chute a gol o jogo inteiro, não dá um chute a gol, jogando com um a mais no segundo tempo. Aí vai lá, faz uma partida terrível contra a Inter de Limeira também. Aí você pode pensar, mas eram as reservas, depois entra o segundo tempo também, não muda nada. E hoje, é aquilo que a gente fala, tem que ter uma resposta para o torcedor, né? O São Paulo precisa mostrar alguma coisa diferente disso. E eu tomei pedradas, assim, no pós-jogo e tudo, mas eu acho que, assim, mesmo com tudo isso, eu acho que é muito simplista, mais uma vez, a gente jogar só na conta do treinador. Eu não vou nem alongar esse debate aqui por isso, que eu vou falar no pré-jogo de hoje mais tarde. Mas eu acho que, assim, por mais que o Zubeldia tenha muita culpa nisso, do time estar desorganizado e tudo mais, tem muito dos jogadores também, né? Tem muito de diretoria não conseguir cobrar ou não se impor também. Então eu acho que tem uma parcela de culpa para cada um. Para uns é maiores essas parcelas de culpa, né? Mas independentemente de qualquer coisa, de quem entra em campo, qualquer coisa, São Paulo precisa ganhar hoje. Precisa se impor em cima do Velo Clube. Não é possível que a gente não consiga se impor sobre um clube que, com todo respeito, é mais fraco, tem um elenco infinitamente mais fraco do que o São Paulo. O São Paulo tem que ganhar e ganhar bem. Porque você vê, o Corinthians ontem ganha o clássico contra o Santos, se impõe, dispara nessa liderança geral, e com a postura que o São Paulo vem tendo, se o São Paulo pegar um Corinthians no mata-mata em Itaquera, o São Paulo não passa nem ferrando. Então, esse time vai ter que jogar muita bola para convencer o torcedor e buscar alguma sorte melhor domingo, né, Pri? Com certeza, é uma situação que o próprio clube se colocou, né? E Beto, o Senna falou por cima dessa situação, não sei se é de culpado, né? Porque acho que essa palavra é muito forte, mas de responsáveis pela fase que o São Paulo se coloca. Porque quando ganha do Corinthians, vive ali uma pequena fase de lua de mel com a torcida. Mas o São Paulo logo estraga isso, basicamente, com as suas aparições, enfim. Acho que as escalações, a falta de minutagem para alguns meninos também incomoda um pouco a torcida, e logo aquela vitória se torna algo do passado, que eu concordo, tá? Porque muita gente ainda fala, não, mas ganhou do Corinthians. Tipo, gente, desculpa, passou já faz o quê? 3 semanas, sabe? Então não dá para se apegar nisso, né, Beto? Mas assim, você acha que dá para colocar na responsabilidade de alguém numa proporção maior, ou você acha que é dividido também essa situação? Assim, minha característica até como torcedor eu sou um pouco mais tranquilo, não sou tão corneteiro assim, mas no momento que tá, não tem como a gente, digamos, passar o pano. Tem gente que fala que tá passando pano, né? Mas eu entendo que num contexto geral, se o time não tá bem, é difícil se apontar uma pessoa só.
só o técnico, ou só o time, ou só a diretoria. Todo mundo tem uma parcelinha de culpa, como você ainda falou, alguns têm uma parcela maior, outros têm umas parcelas menores, só que acho que fica evidente, por exemplo, quando você tem uma apresentação que nem você teve do São Paulo contra o Corinthians, que foi realmente assim, como foi na Copa do Brasil, meio que um amasso, e o time do Corinthians é um bom time, ser ganhar do jeito que ganhou, o São Paulo ganhou, então isso te dá uma animada, assim como as vitórias não vieram, né? No caso, contra o Bragantino, a derrota ainda, do jeito, né, que você falou, como teve um jogador a mais, um tempo inteiro, você não conseguir finalizar no gol, isso escancara que tem uma coisa errada. E aí, lógico, que acho que até o meio cultural, mas é um pouco que faz sentido, é que talvez isso respingue no treinador pelo fato de o time não apresentar uma evolução tática, por exemplo, dentro do campo. Então é onde você começa a se preocupar, que você fala, pô, tem alguma coisa errada aí, a gente começa a tentar enxergar que talvez alguma vitória, uma boa vitória, como foi a do Corinthians e a do Mirassol, que pode estar mascarando alguma coisa de errado com esse time ou com o treinador, enfim. Eu acho que tem muita gente que já fala em demissão, por exemplo, em troca, né? Só me pega quem viria para o lugar, como a gente ficaria, não sei se essa seria a melhor solução, pelo fato de realmente a gente não achar também um outro futuro fora disso. Mas vai ficando difícil para a gente defender o trabalho aí, nos resta continuar torcendo, apoiando, esperando que realmente a melhora aconteça, né? Eu acho que a boa notícia, né, Senna, é que o futebol te dá segundas chances muito rápido, né? Você tem uma chance na segunda, já tem a outra na quinta, já tem a outra no domingo. Então, se você tiver capacidade e vontade de resolver, as segundas chances, elas vêm rápido, né? Mais do que na nossa vida aqui de trabalho, de pessoal, da vida pessoal, né? Chega logo no dia seguinte já a chance do Superdia tentar mudar a história, né? Total, né? Eu tava brincando aqui com eles que se o São Paulo ganha domingo do Allianz, muita gente, mas muita gente vai também esquecer totalmente os erros e já vai falar, tá vendo? Olha aí, vai arruma o título. Eu acho que não pode ser 880. Me dá medo muito essa coisa de que o pessoal sugere alguns nomes como Tite, Renato Gaúcho. Cara, eu não vejo esses nomes de forma alguma resolvendo a situação do São Paulo, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. E não é porque, de repente, eu não gosto do trabalho do Zubeldia, eu vou indicar outro qualquer só para substituir, eu acho que não é por aí. Primeiro porque, assim, para mim, por mais que eu tome pedrada aqui, eu acho, assim, totalmente inconcebível a gente pensar em trocar um treinador dia 13 de fevereiro na 9ª rodada do Paulista da primeira fase. Foi assim com outros treinadores. Então você tá feliz com o Zubeldia? Não, uma coisa não automaticamente é outra. Eu não tô feliz com o Zubeldia, eu acho que o trabalho tá ruim. Mas eu acho que precisa de mais tempo, não dá para simplesmente trocar. E se a diretoria simplesmente achar que temos que trocar, não estamos felizes, aí o diretor Carlos Belmonte tem que sair junto, tem que pedir demissão junto, porque ele bancou o treinador no começo da temporada, né? Então, se ele e a comissão técnica do Muricy também, Rui Costa, próprio Júlio Casares, se todos eles acreditaram que o Zubeldia era o treinador para 2025, eles não podem chegar 4 semanas depois e demitir. Eu acho que aí está o ponto da incoerência. E se a crítica é ferrenha e feroz em cima do Zubeldia, que eu acho que tem que ser também, porque ele tem muita responsabilidade nisso, esse mesmo peso de crítica tem que ir no Belmonte, no Muricy, no Rui Costa, no Júlio Casares, em todos eles, porque eles falaram que o Zubeldia seria o treinador desse ano. Aí acredita uma hora, um mês depois já não acredita mais. Eu não consigo variar tanto de opinião assim tão rápido. Cara, eu tô dando risada aqui, tipo, a galera zoando. Primeiro tem um falando que tem que jogar com todo mundo na trave do Velo Clube. Aí o outro fala que se fosse um dog caramelo no gol contra o Bragantino não ia fazer diferença. Ai, gente, eu dou risada, tá? Não é nem que concordo ou não, é porque é engraçado o torcedor revoltado, né? Só uma coisinha aqui, gente, no chat. Tem muita gente falando de salário atrasado, pedindo para falar sobre isso. Eu não posso falar sobre isso porque eu não tenho lugar de fala, eu não tenho essa apuração e eu não vou aqui ficar alimentando um boato. Eu não sei, Senna, a gente tem alguma coisa? O Gabriel Sá tem alguma coisa? Porque eu não tenho para ficar afirmando ou para ficar falando sobre um tema que eu não sei se existe.
A gente não tem, assim, uma confirmação sobre isso, saindo em algumas mídias. Pelo histórico, o São Paulo, durante os últimos tempos, atrasou direito de imagem ou pagamentos para jogadores. Isso não é uma novidade, né? Isso já aconteceu várias vezes. Até admitida pela diretoria do São Paulo já. Nesse momento, a gente não sabe se está acontecendo. Então, a gente só replica ou posta se a gente conseguir apurar e confirmar, né? Não estou duvidando da informação dos outros, não é isso. Mas a gente só vai se a gente conseguir. Se for isso, é outro ponto também que eu falo de posicionamento e de postura. Porque, de repente, beleza, tá devendo quanto? Quanto tempo? Foi conversado? Se tá devendo e a diretoria também não chega no elenco e fala assim, estamos com problemas de fluxo de caixa, qualquer outra coisa e tal, a gente vai pagar, mas estamos juntos, daqui, é uma coisa. Se alguém chega para mim e fala assim, cara, teu salário não vai pingar dia tal, mas está programado para cair e tal, estamos juntos. Eu entendo, se alguém chegar para mim e falar. Agora, se alguém está devendo para mim, não fala nada e simplesmente não me paga, eu não trabalho de graça também. Então, sabe, a gente precisa entender melhor como é que está a dinâmica disso aí. Pois é. E aí, do que o Senna falou antes, né, eu entendo esse seu lado, Senna, de estamos no dia 13 de fevereiro, mas eu acho que a torcida está revoltada não por conta desses, 43 dias, né, arredondando aí para o básico de 30 dias no mês, e sim pelos 10 meses de trabalho, né, acho que essa é a dúvida sobre o trabalho do Zubeldia, né, Beto? Porque, claro, o ano virou, ele está tendo uma pré-temporada, então a expectativa é contar o trabalho a partir de agora. Só que, querendo ou não, ele já tem um tempo, né? Ele tá desde abril, maio, alguma coisa assim, do ano passado. Então, eu entendo o torcedor que está frustrado e busca outras alternativas, né? Eu acho que até assim, como o Senna falou, até quem talvez defenda uma permanência, isso a gente não vai tirar, né, a razão de criticar, né? A gente também não estaríamos satisfeitos, mas acho que é muito complicado e foi o que você falou, muda muito. Hoje, se a gente empatar hoje e ganhar de 6-0 do Palmeiras, o clima realmente muda, né? Eu sei que tem gente que ainda continua, já poderia mesmo assim continuar um pouco chateado, mas no futebol é impressionante como muda. E até um lance que eu acabo pensando assim, às vezes acontece muito da gente estar no começo de campeonato muito bem, e aí chega numas quartas contra o Novo Horizontino, contra o Mirassol, sem jogador por conta, né, de contrato, contra o Água Santa da vida e perde. Então a gente acaba tentando se agarrar no que a gente tem, né? Mas enfim, acho que é difícil, é bem complicado esse momento que a gente está vendo, justamente por isso. Acho que a gente tenta colocar na balança de pensar que, há um mês atrás era um técnico bom que, enfim, teria uma pré-temporada para mostrar um início de trabalho, diferente do que foi no ano passado. Só que aí, 4 semanas depois, o cara já não tá prestando, e aí realmente você começa a se questionar e se perguntar, será que eu devo mandar? Será que eu não devo? Quem que vem? E dos que estão disponíveis, quem eu consigo trazer também? Porque a nossa realidade hoje é isso também, porque se a gente tivesse a condição de trazer quem a gente quisesse, ou um bom nome assim, lógico, falar, quero trazer o Guardiola, não tem como. Mas, mesmo assim, é um momento bem complicado, cara. Então, como diria o William Bigode, agora é o horário, irmão. Espero que você tenha gostado desse corte aqui, mas se você quiser ver a versão completa, o link tá aqui embaixo na descrição.